Bom dia a todos. Estamos na sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Voltamos aqui então no nosso próximo versículo, onde Lao Tse nos traz o seguinte: o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas. Então, o exército se instala. Então, na primeira estrofe, ele falou da força, ele falou da ação dos pensamentos, reação, campo eletromagnético. Então, aí nós temos agora a instalação do exército. O exército se instala. Surgem espinhos e ervas secas. Este verso faz referência a um fator histórico na China antiga, no tempo que o Tao Te Ching foi escrito. Nos períodos de paz em um reino, guerreiros transformavam-se em camponeses e agricultores, e seus cavalos puxavam arados no campo. Devido aos exercícios braçais, eles se tornavam homens fortes, com musculaturas físicas desenvolvidas pelo trabalho com a enxada. Havia pouco ou nenhum treinamento de guerra, mas quando eclodia um conflito, os camponeses viravam outra vez guerreiros, e cavalos voltavam a ser usados em combate. Isto gerava a abundância de alimentos durante a paz, enquanto se treinava naturalmente um exército de soldados destemidos por conta da necessidade que sentiam de defender com bravura as terras que cultivavam. Por isso, na antiguidade, o símbolo da paz era a terra cultivada, sempre verde ou semeada, e o símbolo da guerra, a terra com espinhos e ervas secas, destruída pelas marchas dos soldados. As atividades que simbolizam a arma as atividades que se utilizam da arma e da força, lembrando ao vídeo passado, são também como a terra onde os exércitos se instalam, ganhando ou perdendo a guerra. Depois que os soldados partem, fica a destruição nos campos que deixam de ser cultivados. E esta é a razão que surgem ali os espinhos e as ervas secas, que representam a falta de vida e de alegria. Então aqui, gente, ó, isso é uma coisa importante. Então ele deu todo a gente trouxe aqui, lemos o que significa isso e a gente pode trazer como uma metáfora para a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente tem o sentido de cobrança, um sentido de vingança, de se cobrar de alguma coisa, nós nos preparamos para uma guerra. E todo o sentido de vingança, ele gera um deserto. Deserto destruído, falta de vida, falta de alegria. Nós queremos aquele pensamento de toda vez queremos nos cobrar da pessoa, da situação ou do mundo, porque o mundo está contra nós. Então, isso é falta de vida, isso é falta de alegria. Ok? Então, a gente precisa se desviar deste pensamento, viver pela lei da não força, viver pela lei da harmonia, não pela lei do poder, ok? Todas as guerras terminam na pobreza e na miséria, tanto para os vitoriosos quanto para os derrotados, porque há um consumo muito alto e um desgaste extremo de matéria-prima e de recursos humanos. E este conceito se estende para todo tipo de contenda, incluindo uma briga entre pessoas ou uma briga no íntimo da pessoa. Não foi o que nós falamos anteriormente aqui? Então, toda briga, toda guerra, a gente tem uma guerra também com nós mesmos, com as nossas crenças, a guerra entre a carne e o espírito. Entre ideias e vontades conflitantes, todas terminam em desgastes para os dois lados. Por isso, quem utiliza o caminho para auxiliar nas decisões que poderão iniciar uma guerra ou levar a uma situação de paz duradoura, não utiliza o exército,
para não permitir o surgimento de espinhos e das ervas secas, que simbolizam a destruição, a pobreza e a miséria para a humanidade. Então, por isso que nós precisamos nos alinhar. Então, este trecho é bem interessante, porque quantas vezes nós queremos lutar contra situações? A gente já falou no vídeo passado que todas as situações que nos vêm são para nos ensinar sobre algo ou alguma coisa. Então nós devemos parar, nós devemos pensar, o ato de pensar, porque a mente ela não quer pensar, a mente ela quer projetar. Ela quer trazer para você uma condição que você vai ficar daqui a tantos dias se você não arrumar um trabalho imediatamente. Daqui a tantos dias se você não conseguir pagar o seu aluguel, não conseguir pagar suas contas. Então ela vai alimentando esses medos em você e você vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso, perdendo noites de sono. Então você está gerando uma guerra interna em você e isso está destruindo o seu corpo físico, trazendo uma bioquímica destrutiva, trazendo preocupação, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, uma guerra total, uma desordem. Então nós precisamos parar, nos alinhar. Eu sei que é difícil, é muito difícil nós meditarmos nesta situação, mas porém, então nós vamos orar em voz alta. Nós vamos orar, nós vamos acreditar, nós vamos encontrar algo, ou como o exemplo que foi dado no vídeo passado, olhar uma comédia, olhar um filme engraçado, olhar coisas que nos tragam uma alegria, nos tragam um desvio daquele pensamento negativo, daquela situação negativa onde a gente se encontra, para a gente poder evoluir, para a gente poder pensar em algo melhor, para a gente poder sair da borda do furacão e ir para o epicentro. Esse exemplo está sempre dado porque a mente é isso. A mente ela traz esse furacão de pensamentos e se a gente não parar, não respirar, não fazer uma prática, não meditar, não fazer nada, a gente vai vivendo por tentativa e erro. Então, no início de nossas práticas é sempre o principal a gente fazer essas experimentações, tentar por nós mesmos. Não deu num dia, vamos tentar no outro. Não deu agora, vamos tentar de novo. E assim por diante. Não porque não está dando para você, você vai desistir. A mente ela quer isso, ela quer que nós desistimos. Ela quer que nós viramos refém dela. E aí Deus, onde é que está Deus nisso tudo? Então, Deus não está lá em cima, Deus está na percepção consciente de sua presença. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, então ele está aqui e agora. Porém, nós precisamos encontrar este ponto de equilíbrio para sintonizarmos a frequência dele aqui e agora. E este ponto de equilíbrio está em descansar. Descansar. Salmo 91. Salmo 91. Vamos estudar, vamos ler, vamos orar o Salmo 91, que é poderosíssimo. Aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos descansar à sombra do Onipotente, que é Deus. Vamos acreditar no invisível e infinito. Porque mesmo com os problemas da vida humana, nós vamos aprendendo a lidar, vamos experienciando, vamos criando esta paciência, esta conexão, vamos percebendo que nós estamos vivendo e transitando num erro. Nós estamos transitando no erro, o erro das manifestações dessas coisas do bom e do ruim, do bem e do mal. Isso é o erro, porque tudo na vida é equilíbrio, prudência. Então, quando nós encontramos o equilíbrio, aconteceu tal coisa, mas aquilo está nos ensinando alguma coisa. Não vamos levar só para o lado do mal. Tem as duas polaridades, mas trazemos isso para a consciência e percebamos que aquela situação ela não pode nos atingir nosso interior, nossas emoções, porque as nossas emoções elas têm um poder enorme de criação, porque é através da emoção que a gente cria a nossa realidade, que a gente observa, que a gente vê, que a gente olha para uma situação e percebe se aquilo é real ou não, se aquilo vai nos afetar ou não. Não que não seja real,
na nossa vista, mas interiormente nós sabemos, porque nós estamos realizados, nós vamos criar este espaço interior. Sabe, gente, quando a gente sai de órbita do planeta, aqui nós enxergamos as estrelas. Lá em cima tem vídeos no YouTube, tem Discovery Channel, que quando sai da órbita no universo é tudo escuro. Mas aquele escuro não tem manifestação nenhuma, é uma paz, é um silêncio. E ali o corpo ele perde o peso, ele fica fluindo na onda da harmonia. Então vamos meditar nisso. Hoje vamos tirar o dia para focar a nossa mente na harmonia, focar na ausência de desejos e pensamentos, de querer mudar situações e fluirmos no fluxo do universo, fluir no fluxo do todo. Tenham todos um ótimo dia. Lembrando a todos que abaixo deste vídeo tem a nossa descrição. Acompanhando aqui em todos os vídeos, nós vamos deixar na descrição aqui o link do e-book, o link do curso introdutório da alquimia da unidade, o endereço do Lar Amor pelos Animais, o nosso Instagram, o link do grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Muito obrigado. Uma ótima sexta a todos, tenham um ótimo dia, que a paz seja convosco.